Nem todo mundo entende, mas talvez você esteja vivendo isso sem saber. Já sentiu que algo estava errado, mesmo sem provas? Já percebeu a mentira escondida atrás de palavras bonitas? Ou sentiu uma paz estranha no espírito enquanto todos à sua volta estavam aflitos? Pode ser que Deus já tenha te abençoado com um dos dons mais raros e mais necessários para os dias que estamos vivendo. Hoje você vai descobrir 6 sinais poderosos de que o dom do discernimento já está em sua vida. E como isso pode mudar tudo ao seu redor. Mas atenção, porque essa revelação não é para todos. É para aqueles que sentem, no mais profundo da alma, que Deus os está separando para algo maior. Há algo que os olhos não veem, mas o Espírito sente. O dom do discernimento não é apenas uma percepção refinada. É um presente celestial, concedido pelo Espírito Santo àqueles que andam com a sensibilidade espiritual despertada. É como uma lâmpada acesa no meio da noite que revela o que está escondido por trás das palavras, dos gestos, dos ambientes. Quem o recebe consegue distinguir a verdade da mentira, a luz de Cristo da sombra do engano. Imagine uma mãe em oração, sentada na beira da cama, com o coração apertado por causa de um filho distante. Sem que ninguém diga uma palavra, ela sente, no fundo da alma, que algo espiritual está errado. Isso é discernimento. Não é intuição comum, é percepção espiritual afiada pelo Espírito Santo, como uma espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. A presença de Deus ativa esse dom. Quando alguém entra em um lugar e sente um peso no ar, ou uma inquietação sem explicação, não é apenas emoção, pode ser uma advertência do céu. O discernimento mostra quando há uma batalha espiritual invisível acontecendo e quando a oração precisa ser levantada como escudo. A vida cristã sem esse dom é como caminhar no deserto sem bússola. É através do discernimento que muitos percebem a voz de Deus, mesmo em meio ao barulho do mundo. O guia espiritual se torna mais nítido, a clareza espiritual aumenta. O julgamento deixa de ser carnal para se tornar bíblico e amoroso. Jesus, ao olhar para os fariseus, via além das palavras bonitas. Ele discernia o espírito que havia por trás. E é isso que Deus deseja ensinar aos seus filhos, ver como ele vê, sentir o que ele sente, ter sabedoria para identificar o erro espiritual, até mesmo em discursos que parecem corretos. Não para julgar com arrogância, mas para obedecer com humildade. Esse dom protege, corrige rotas, salva vidas. A intuição humana pode falhar, mas o discernimento divino nunca se engana. Por isso, ele é uma das armas mais poderosas na batalha espiritual. Quem o tem, vive em constante intercessão. Sabe quando orar, quando calar, quando confrontar e quando simplesmente velar em silêncio. Talvez você já tenha experimentado isso sem perceber. Talvez sentiu um desconforto ao ouvir uma pregação ou uma paz inexplicável ao conhecer alguém pela primeira vez. Isso não é acaso. É a direção divina sussurrando aos ouvidos espirituais. É o Espírito Santo agindo, revelando, protegendo. E se esse dom já pulsa em seu coração, há sinais que o confirmam, sinais que nem sempre são visíveis, mas que se revelam na alma. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Algumas verdades não gritam, elas sussurram. E é nesses sussurros que o dom do discernimento começa a se revelar. Não vem com trombetas, nem com placas visíveis, vem com pequenas confirmações no espírito. Se você sente um desejo ardente de conhecer a verdade, mesmo quando ela é desconfortável, se não consegue descansar quando há algo oculto ao seu redor,
Talvez o Espírito Santo já esteja ativando esse dom dentro de você. Há pessoas que sempre sabem quando alguém está mentindo, não pelos gestos, mas pelo vazio por trás das palavras. Outras, desde crianças, se sentiam deslocadas nos ambientes carregados. Evitavam certos lugares, mesmo sem entender o porquê. Isso é mais do que intuição. É percepção espiritual moldada por Deus. É a luz de Cristo confrontando a escuridão silenciosa. Em uma conversa simples, enquanto todos ouvem com distração, você capta algo diferente. Um tom, uma intenção, uma atmosfera espiritual oculta. E isso te inquieta. Não é julgamento, é um amor por Deus que não suporta a mentira vestida de religiosidade. É a sabedoria que clama nas ruas, Provérbios 1:20, mas poucos param para ouvir. Esse dom também se manifesta em sonhos, em pressentimentos, em orações que mudam de rumo sem explicação. Já aconteceu de você começar orando por uma coisa, mas sentir o Espírito Santo te levar a orar por algo que ainda nem sabia? Isso é direção divina. É intercessão com discernimento. É o guia espiritual revelando o que a mente ainda não entende. Algumas pessoas têm o dom e ainda não sabem, mas Deus já as usa para proteger outros, para alertar, para confortar. Elas sentem quando uma alma está aflita, mesmo que o rosto sorria. Percebem quando alguém está sob ataque espiritual, mesmo que tudo pareça normal. São como sentinelas invisíveis no muro da fé. Há também aqueles que, diante de líderes espirituais ou pastores, recebem confirmações inexplicáveis. Uma palavra dita, um gesto observado, e o coração se agita. Não por rebeldia, mas por um chamado à oração, à vigilância, ao zelo pela verdade bíblica. Isso também é discernimento, saber quando algo parece espiritual, mas não carrega a luz de Cristo. A confirmação divina muitas vezes vem em silêncio. Um versículo que se repete, um sentimento que retorna, uma paz que invade mesmo quando tudo está incerto. E na vida cristã, esses sinais são como faróis em meio à tempestade. Eles apontam para o propósito divino que está sendo revelado pouco a pouco. Mas esse dom, quando reconhecido, precisa ser cultivado. Porque ele não é apenas um privilégio, é uma responsabilidade. E a verdadeira sensibilidade espiritual exige obediência, vigilância e um coração disposto a ouvir, mesmo quando o mundo inteiro se cala. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Discernimento não é apenas para os grandes momentos, é para os detalhes que ninguém vê. Enquanto muitos esperam sinais espetaculares para ouvir a voz de Deus, os que possuem o dom do discernimento percebem o sagrado no cotidiano. Numa conversa simples, num olhar de alguém na igreja, num silêncio súbito durante a oração. É ali que o Espírito Santo fala. É ali que a verdade se manifesta, sem barulho, mas com autoridade espiritual. Imagine uma senhora que sente no coração o impulso de orar por uma vizinha, mesmo sem saber o motivo. Horas depois, descobre que aquela mulher enfrentava uma batalha espiritual intensa. Isso não é acaso. É intercessão guiada pela percepção espiritual. É a sabedoria de Deus se movendo no secreto. É discernimento em ação. Na vida diária, esse dom protege contra armadilhas que parecem inofensivas. Uma amizade tóxica disfarçada de apoio. Uma decisão que parece lógica, mas esconde um erro espiritual. Uma palavra bonita que não vem da luz de Cristo, mas do engano. O discernimento revela tudo isso, não para gerar medo, mas para guiar em justiça e clareza espiritual. Discernir é entender que nem toda boa intenção é de Deus. Nem toda proposta é um chamado divino. Às vezes, o erro espiritual se esconde em oportunidades douradas. É aí que entra a oração constante, o silêncio reverente que ouve a direção divina antes de agir. Porque quem tem discernimento não decide por impulso, espera a confirmação divina.
Esse dom também se revela no cuidado com os filhos, no relacionamento com o cônjuge, nas decisões profissionais. É perceber quando algo está roubando a paz do lar, mesmo sem causa aparente. É sentir que uma escolha aparentemente segura está fora dos caminhos de Deus. É ver com os olhos da fé e não apenas com os da lógica. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas. 1 Coríntios 2,15. Isso inclui saber quando calar, quando confrontar, quando sair de um lugar ou permanecer em vigília. Não por medo, mas por conexão com Deus, por confiança em Deus, por amor por Deus. E esse amor orienta até os gestos mais simples do dia a dia. Num culto, por exemplo, pode haver palavras ungidas e, ao mesmo tempo, espíritos enganadores agindo nos bastidores. Quem tem discernimento percebe a diferença. Sente no espírito a atmosfera espiritual se transformar e intercede e vela, porque compreende que a vida cristã é todos os dias uma batalha espiritual velada. E se esse dom já atua em sua rotina, mesmo sem nome, mesmo sem rótulo, é sinal de que o Espírito Santo está perto, guiando, protegendo, revelando. Mas quanto mais se reconhece essa dádiva, mais ela cresce, e mais clara se torna a luz de Cristo em meio às decisões comuns. Há vozes que parecem de Deus, mas não são. Sem o dom do discernimento, o coração pode se encantar com o que é bonito, mas falso. Quantas pessoas seguem líderes espirituais com palavras doces, mas intenções ocultas? Quantas vezes uma decisão aparentemente segura resulta em dor, confusão, afastamento de Deus? O discernimento é o escudo que protege contra esses enganos. Ele não apenas revela o erro, ele salva vidas. Quem vive sem esse dom caminha por um campo minado, porque nem todo conselho é sabedoria, nem toda emoção é confirmação divina. O Espírito Santo nos ensina que há caminhos que parecem retos, mas levam à morte. Provérbios 14:12. E o discernimento é o alerta que acende a luz quando a escuridão tenta se disfarçar de revelação. Lembra-se de Eva no Éden? A serpente não veio com gritos, mas com uma mentira sutil, disfarçada de sabedoria. Disse: serás como Deus. A falta de discernimento abriu a porta para a queda, e isso ainda acontece hoje, em discursos modernos, em espiritualidade sem cruz, em propostas de fé sem obediência. A sensibilidade espiritual nos livra dessas armadilhas. Há quem tenha se afastado da verdade bíblica por confiar demais na emoção. E há quem tenha caído em erro espiritual por rejeitar a direção divina em favor do aplauso humano. O discernimento diário é como o maná no deserto. Precisa ser buscado todos os dias, em oração, em comunhão com Deus, em humildade. Já aconteceu de você sentir paz em algo que todos diziam ser errado? Ou sentir um peso espiritual em algo que parecia certo? Isso é mais do que sensibilidade. É percepção espiritual revelando que a voz de Deus nem sempre acompanha a maioria. Que a verdade bíblica nem sempre está no palco, mas muitas vezes no deserto, na solidão. O apóstolo Paulo alertou: até Satanás se disfarça de anjo de luz, 2 Coríntios 11:14. E sem discernimento, muitos confundem brilho com glória. Mas quem ama a luz de Cristo sabe que o brilho falso não aquece, apenas ilude. Por isso, o discernimento é uma proteção espiritual que separa a verdade da aparência, o chamado da ambição. Esse dom também revela intenções. Mostra quando um conselho tem veneno, mesmo que venha com sorriso. Mostra quando uma porta aberta é, na verdade, uma armadilha disfarçada. E mostra, acima de tudo, que a obediência vale mais do que o aplauso, que a justiça do reino sempre prevalece sobre os atalhos humanos. Se você já escapou de decisões erradas por uma inquietação no espírito, se já sentiu um incômodo mesmo quando todos ao redor estavam empolgados, talvez esse dom já esteja te protegendo silenciosamente. E quanto mais você escuta, mais clara se torna a voz de Deus.
e mais forte se torna a sua armadura contra o engano. Nem sempre é barulho. Às vezes, é no silêncio que Deus se revela. A sensibilidade espiritual é como um farol no meio da noite. Ela detecta a presença de Deus quando os outros só enxergam escuridão. Quem possui o dom do discernimento muitas vezes sente um amor profundo pela presença divina, mesmo sem palavras. Um louvor simples se transforma em altar. Um momento a sós se torna vigília. O coração reconhece o toque sutil do Espírito Santo. Há quem chore durante uma oração sem entender porquê. Outros sentem um arrepio ao abrir a Bíblia em determinada passagem. Há pessoas que, ao entrar em um ambiente, percebem imediatamente se ali há paz ou perturbação. Essa sensibilidade não é apenas emoção, é conexão com Deus, é guia espiritual, é a presença de Deus tocando o íntimo da alma. Moisés, ao subir o monte, sentiu algo que não podia explicar. Uma chama que não queimava, mas que ardia por dentro. Era a presença de Deus. E o primeiro efeito dessa presença é o quebrantamento. O discernimento nos leva a tirar as sandálias, a renunciar vaidades, ruídos, distrações para pisar em terra santa. Êxodo 3:5. Essa sensibilidade também nos afasta das coisas mundanas. Um filme, uma conversa, uma prática antes comum, de repente causam incômodo. É o Espírito Santo lapidando o coração, purificando o altar interior. É a luz de Cristo dissipando as sombras escondidas. E quem ama essa presença passa a desejar menos o que o mundo oferece. Nem sempre é fácil explicar. Às vezes é apenas uma paz profunda, como se o próprio céu tivesse pousado sobre os ombros. Outras vezes é uma convicção urgente. Deus está aqui, preciso me calar, preciso me prostrar. Isso é mais do que sensibilidade emocional, é revelação, é discernimento espiritual sendo ativado. Na vida cristã, essa percepção nos leva a entender que Deus não habita apenas nos templos, mas dentro de nós. Que cada gesto pode ser sagrado, que cada momento pode ser altar, e que a oração não é apenas falar, é sentir, é escutar, é estar consciente da atmosfera espiritual que nos envolve. Essa sensibilidade também nos alerta quando a presença de Deus se retira. Quando uma música parece vazia, quando uma pregação soa ensaiada, quando algo no ambiente se torna seco, mesmo com aparência de espiritualidade. O discernimento não se engana com performance. Ele busca autenticidade. Ele clama pela presença verdadeira. E se o seu coração tem buscado essa presença com sede, se tem sentido saudade de algo que nunca viveu completamente, talvez Deus esteja despertando em você um anseio que só Ele pode preencher. Porque quem já provou da glória, nunca mais se contenta com ruído religioso. Há dons que não se escondem, mesmo quando ainda não são compreendidos por quem os carrega. O dom do discernimento, quando começa a se manifestar, atrai o olhar atento dos que caminham em oração. Pastores, líderes espirituais e intercessores com sensibilidade espiritual costumam perceber esse dom antes mesmo de quem o possui entender sua profundidade. Eles enxergam além do comportamento visível. Sentem a atmosfera espiritual que cerca aquela alma. Reconhecem o sopro do Espírito Santo como quem reconhece o perfume de um altar recém-ungido. Essas confirmações nem sempre vêm em forma de grandes revelações. Às vezes, são sussurros de encorajamento. Continue firme, há algo especial em você. Ou uma imposição de mãos que provoca lágrimas sem explicação. Ou até mesmo um chamado silencioso para servir em áreas onde o discernimento é essencial, como a intercessão, o aconselhamento, o ministério profético. Deus fala através de seus servos quando o propósito precisa ser despertado. Essa confirmação espiritual é mais do que uma validação humana. É uma espécie de batismo invisível. Quando um líder diz, Deus te separou para algo maior,
É como se o céu colocasse um selo no espírito daquele que ouve, um selo de identidade. Um lembrete divino de que não se trata de status, mas de responsabilidade. Não é glória, é cruz. Não é palco, é altar. Na Bíblia, Timóteo foi um desses confirmados. Jovem, tímido, porém cheio de sensibilidade espiritual. Paulo o reconheceu, impôs as mãos e exortou: aviva o dom que há em ti. Essa confirmação não apenas encorajou Timóteo, ela o posicionou. O fez compreender que o dom não era para esconder, mas para usar com temor, sabedoria e obediência. 2 Timóteo 1,6. Quando um dom é confirmado por um líder espiritual, ele também se torna público. A pessoa passa a ser observada, testada, até contestada. Mas é aí que o discernimento precisa crescer em maturidade. A confirmação é o início de uma jornada, não o fim dela. É o despertar de um chamado. E quem ouve esse chamado precisa caminhar em humildade, em comunhão com Deus e com os olhos fixos na verdade bíblica. Essa validação espiritual traz também proteção. Quando um pastor ou líder discerne e acompanha alguém com esse dom, ele ajuda a evitar que o discernimento vire julgamento, que a sensibilidade espiritual se torne vaidade, que a autoridade espiritual se confunda com controle. O acompanhamento de líderes maduros é como cerca viva que protege o jardim em crescimento. Se você já foi reconhecido por alguém que caminha com Deus, se um líder espiritual já te olhou nos olhos e viu em você algo que ninguém mais via, isso não foi acaso. Foi confirmação divina, e uma vez que Deus confirma, ninguém pode anular. O que foi despertado precisa ser alimentado, com oração, com temor, com fé viva. Porque quem carrega o dom do discernimento, carrega também um pedaço da luz de Cristo. E essa luz jamais deve ser escondida debaixo da mesa. Se esses sinais ressoaram com você, não os ignore. O dom do discernimento não é apenas um presente, é um chamado. Um convite do céu para enxergar o invisível, proteger os que ama e caminhar na verdade, mesmo quando o mundo inteiro escolhe a ilusão. Pergunte-se: tenho cultivado esse dom? Tenho obedecido à voz de Deus quando Ele sussurra em meio ao silêncio? Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue mergulhando nesse despertar espiritual. Deus ainda tem muito a te revelar. Se Deus te deu discernimento, é porque quer que você conheça a verdade mais profunda. Mas você realmente sabe a diferença entre sua alma e seu espírito? O que a Bíblia revela pode surpreender você e transformar sua forma de ouvir a voz de Deus.